Olá, eu sou o professor Dr. Anders e vamos iniciar nosso curso de Introdução ao Grego Bíblico. Sou doutor honoris causa, mestre e bacharel em Teologia, graduado e pós-graduado em Química, mestre em Fisicoquímica Quântica Computacional pelo Instituto Militar de Engenharia, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pesquisador de Astroquímica Quântica Computacional, professor de Química e professor de Hebraico e Grego Bíblicos, e soldado músico da Força Aérea Brasileira na Reserva. Esses são os meus contatos para dúvidas e sugestões. Uma forma de saudação entre evangélicos, principalmente no meio pentecostal, é a que veremos agora, inicialmente em grego. Re eirene tu Kyriou Iesu Christou, que significa a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma forma de se representar essas letras gregas em português é esta. Re eirene tu Kyriou Iesu Christou. Esta forma de representação é chamada de transliteração, que veremos em uma aula futura. A forma abreviada dessa saudação é esta. Eirene tu Kyriou. Paz do Senhor. Esta é a transliteração. Os objetivos do curso são: objetivo geral: adquirir conhecimentos básicos do grego bíblico para que se possa realizar traduções com o auxílio de um dicionário grego-português. E os objetivos específicos são: ler palavras e textos do Novo Testamento em grego e obter noções básicas de gramática grega. O objetivo do nosso curso não é conversação, porque nós vamos estudar o grego bíblico, o grego de acordo com o que foi escrito no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, e também o nosso objetivo não é dar interpretações teológicas nem filosóficas. Nós vamos obter conhecimentos para que possamos ler textos do Novo Testamento e ter algumas noções básicas de gramática grega. Os materiais sugeridos são Noções de Grego Bíblico, o livro escrito por Lourenço Stélio Rega. Gramática Instrumental do Grego, de Antônio Renato Gusso. Aprenda o Grego do Novo Testamento, de John H. Dobson. Dicionário do Grego do Novo Testamento, de Carlos Rusconi. E o Novo Testamento Trilingüe, editado por Luiz Alberto Teixeira Saião. Esse Novo Testamento, ele é escrito em 3 colunas. Em paralelo, temos na primeira coluna grego, na coluna do meio português e na coluna da direita inglês. 3 idiomas temos neste Novo Testamento trilingüe. Nós temos também a Bíblia hebraica e o Novo Testamento grego. Esse livro aqui, ele tem a Bíblia completa no original hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, produzido pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eis o cronograma do curso. Na primeira aula nós vamos ver características do grego e iniciaremos o alfabeto grego das letras alfa a zeta e faremos leituras de algumas palavras. Na segunda aula continuaremos o estudo do alfabeto grego das letras eta a letra mi.
veremos outras palavras em grego. Na terceira aula, continuaremos o estudo do alfabeto grego, agora das letras Ni a Sigma. Veremos outras palavras em grego. Na quarta aula, encerraremos o estudo do alfabeto com as letras de Tau até Ômega. Faremos introdução de acentos, pontuações e veremos outras palavras em grego. Na quinta aula, como forma de memorização do alfabeto e de palavras em grego, nós vamos aprender algumas músicas em grego. Veremos outras palavras em grego e estudaremos algumas frases em grego também. Na sexta aula, nós vamos ler textos do Novo Testamento em grego e faremos uma introdução à gramática com substantivos e adjetivos, tanto na sexta quanto na sétima aula. Na oitava aula, nós vamos ler outros textos do Novo Testamento em grego e introduziremos noções de artigos e preposições. Na nona aula e na décima aula, veremos outros textos do Novo Testamento e introduziremos noções de verbos e pronomes. Da 11ª à 16ª aula, faremos uma introdução à exegese gramatical do Novo Testamento em grego. Exegese gramatical, nós vamos analisar gramaticalmente palavras do Novo Testamento em grego. Vamos classificar cada palavra de um texto do Novo Testamento e em seguida vamos fazer traduções baseadas nessas análises gramaticais. Nós ficamos por aqui. Em breve iniciaremos nossa primeira aula de Introdução ao Grego Bíblico. Até lá. Eucharistou Podou. Muito obrigado.